muitos jovens querem ser atletas no Brasil, mas é um desafio. Quais você considera assim que foram os primeiros desafios para você conseguir se tornar uma atleta no Brasil? Olha, o primeiro desafio foi sair da minha casa. Né? Pensa hoje uma menina com 12 anos, né? Muito cedo, né? Saindo de casa. Meu Então, Deus. assim, meu primeiro desafio foi esse. Eu vivia Só saiu você ou alguma das suas irmãs que jogava já tinha saído também? Não, eu fui era a você primeira. mesmo. Meu pai, a princípio, não queria que eu fosse, né? Meu pai foi militar também, então meu pai, assim, deu uma educação muito rígida, Sim, né? Ele queria ter um filho homem, não ter, então, assim, era tudo muito rígido. E meu pai falava que mulher não tinha que correr atrás de bola, tinha que ser professora, tinha que ser advogado. Então, assim, quando esse diretor foi em casa me convidar, a primeira resposta foi não. Não, minha filha não vai. E aí eu tinha minhas irmãs mais velhas que também já tinham praticado esporte. Então tinha a Maria Elisa, que já faleceu, minha irmã jogou basquete. Aí tinha minha irmã Sônia, que é a mais velha, fazia atletismo. Então minha família já vinha de um histórico de esportista, mas ninguém tinha seguido, né? E aí eu conversei com essa minha irmã Maria Elisa e falei, eu queria tanto ir, porque eles convidaram eu e mais uma menina de Araraquara, que é a Daisy, que é uma amiga minha que eu tenho até hoje, uma amiga irmã. E aí minha irmã convenceu meu pai, minha irmã já morava em São Paulo, então meu pai tinha muito assim, minha irmã era professora, trabalhava no IPESP, que é o instituto que cuida dos professores, então meu pai tinha muito assim, ouvia muito. Uhum. E ela pediu, pai, deixa ela ir, dá uma chance para ela, vamos ver como que ela vai reagir. E sua mãe era aberta? A minha mãe... Ou ela dependia muito assim do que o seu pai falava? Não, minha mãe, assim, ela ouvia muito o que meu pai falava, mas minha mãe era uma mulher muito simples, estudou até a 4ª série, mas muito sábia, com muita sabedoria. E minha mãe ficou vendo só o movimento para ver o que ia acontecer, né? Mas eu vejo que no fundo do coração minha mãe queria que eu fosse, Entendi. né? E aí meu pai decidiu, então um dia ele falou para mim, você vai, mas a gente vai fazer um teste. Porque meu pai não queria saber de jogar bola, ele queria que eu estudasse. Então você vai, a condição é, você vai ficar 1 ano lá, se você for bem na escola, você continua, se você for mal na escola, você volta. Então eu fui com essa condição, uma pressão já, né, com 12 anos, já saí de casa já. Uma menina com muita responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade e a questão, assim, do meu pai, ele não via uma mulher jogando bola, era só homens, né? No machismo. Você acha que isso mudou hoje em dia? Você acha que isso mudou? Quando a gente vai ver as menininhas, as crianças que estão querendo se envolver. Você acha que isso mudou ou ainda é um desafio não, se vencer? ainda é um desafio. Eu acho que está começando, mas ainda é um desafio, né? Então, meu pai, eu vivi isso, assim, a gente vê muito pai de menino, né? Meu filho vai ser atleta. Mas quando é com a menina, eu fiz questão de já perguntar isso. É, verdade. Porque muita gente que está em casa pode se espelhar em você e ver que então, assim, você conseguiu. Meu pai fez esse direcionamento e eu fui, mas eu acho que assim, que o principal desafio, Vivi, foi sim sair do leito materno ali da minha mãe, porque assim, eu era uma das mais novas, então minhas irmãs tinham como se fosse uma boneca, muito amada, muito protegida. E a minha escola era no quarteirão de cima da minha casa. Então eu ficava em casa, tomava café, eu escutava bater o sinal e eu saía. Muito perto. Muito cômodo. Isso. Aí eu ficava em casa, então assim, ficava com a minha mãe muito presente, né? Minha mãe não trabalhava fora, então era uma mulher muito presente. Então isso foi um desafio para mim. Sair desse aconchego e ir para uma casa onde eu não conhecia nenhuma das meninas que estavam lá. Eu conhecia só essa amiga minha que foi comigo de Araraquara. E lá, a equipe que eu fui, que era em Piracicaba, que era da Unimep, né? Da Universidade Metodista de Piracicaba, era como se fosse um teste no Corinthians, no São Paulo. Tinha mais de 200 meninas do Brasil todas iam fazer teste, mas eu já fui aprovada. Então, a gente chegou lá e já tinha meu lugar, já sabia onde eu ia morar. Eu estudava numa escola, um colégio piracicabano, um colégio particular, que eles deram uma bolsa. Então, eu estudava a manhã toda e a tarde toda eu passava dentro do ginásio. Então, eu entrava no ginásio 1h da tarde, saía de lá 8h da noite. Então, assim, eu via o sol e depois saía lá, já era noite. E aí, isso, para mim, 12 anos, era cansativo. Eu não sabia ainda o que eu ia me tornar, se eu ia me tornar uma jogadora. E quando eu cheguei lá,
Eu já vi Paula, Nádia, que jogavam. Então eu via a Paula na televisão e eu cheguei lá, ela já estava jogando lá. Né? Eu falo que aquela mesma coisa, você jogar videogame, que você monta lá seu time, você põe os jogadores que você quer, aí depois eu cheguei lá e eu dei de cara com o meu ídolo, assim, eu assistia ela jogando, né? Então, assim, o primeiro desafio foi esse, foi romper esse laço com a família. Não foi rompido, né?